Mas essa briga toda não é em nome dessa identidade nacional? Cada lado acha que o seu lado é melhor para essa identidade, para esse país, Brasil. Sim e não, porque você não constrói uma identidade nacional só olhando para o que você pensa. Tem que existir elementos que são maiores, que te fazem colocar de lado um pouco do que você pensa e rejeitar o que você mais acredita. Fui para a Alemanha recentemente e eu tive reuniões com vários parlamentares alemães. E um dos partidos que chegou no poder é o Partido Verde. E o Partido Verde é um pacifista ambientalista. E ele faz parte da coalizão que governa a Alemanha hoje. E eles votaram para que a Alemanha comece a se rearmar. E eles estão dispostos a aceitar que a Alemanha tem que usar algumas energias sujas ou não renováveis no momento para tirar a dependência da Rússia. Como que ele deixou de lado a ideologia dele, a visão de Alemanha dele, por alguma outra coisa? Porque existe um senso de prioridade, um senso de identidade maior do que a ambientalista dentro dele, que é o senso de eu sou alemão. E a Alemanha corre risco neste momento, porque a Rússia está chegando na nossa fronteira e nós não podemos ficar do mesmo jeito que a gente ficou os últimos 80 anos. Então ele coloca de lado a ideologia dele porque ele tem uma ligação, ele tem uma emoção, ele tem um respeito a algo que toca o coração dele mais fundo do que é o ambientalismo. Mas esse sentimento não foi o mesmo que levou a Rússia a iniciar a guerra? Foi, mas aí foi e não foi. Na verdade não foi, porque assim, a verdadeira concepção de nacionalismo não é sobre o ódio ao estrangeiro, mas sobre o amor ao estranho. Você era um estranho para mim, até hoje. Eu não te conhecia. Eu te conheci hoje. Nós somos brasileiros. Eu acabei de te conhecer. A maioria dos brasileiros você não conhece. E a criação de um Estado, de uma nação, é a capacidade de você juntar um monte de gente que não se conhece e que trabalham em prol do mesmo projeto. Esse é um dos maiores feitos da humanidade até então. Porque o começo das organizações entre humanos se dava em bandos de poucas pessoas. 50. Depois conseguimos criar uns bandos maiores de 170, 150. E o maior bando que a gente já conseguiu criar na nossa história são os países. E qual é a força de um país? É você ter 215 milhões de pessoas que não se conhecem e que compartilham de uma irmandade, compartilham de uma identidade comum, compartilham de um laço de família. Quanto mais forte for esse laço, mais fácil para você é deixar de lado a sua visão de Brasil para contribuir para o Brasil mesmo. Defender o interesse nacional brasileiro. Porque existe uma defesa de uma ideologia, de uma visão de Brasil, de outra visão de Brasil, de múltiplas visões de Brasil, e existe um interesse nacional, que é uma amálgama, uma combinação, um conjunto de tudo isso que está aqui embaixo. E você tem que ter uma maturidade, uma grandiosidade de se deslocar, olhar de fora e falar assim, nossa, tem um monte de coisa aqui, mas como é que eu junto tudo isso para criar o Brasil? E não falar assim, o Brasil sou o que eu acho só. Porque se eu ficar fechado só na minha visão do Brasil, eu jamais vou construir um Brasil. Porque aí não é um Brasil. Aí é um Rezil, Arthur Zil, sei lá, tipo, entendeu? É o seu núcleo, é o seu mundo. O Brasil é 215 milhões, é todo mundo. A minha pergunta é se esse nacionalismo ele é interessante porque ao mesmo tempo ele mantém ali aquelas pessoas trabalhando em prol da mesma coisa. Isso. Mas ao mesmo tempo ela também pode criar uma rivalidade com outros povos. O nacionalismo muito forte. Se ele se tornar um hipernacionalismo, sim. Mas aí ele é um fascismo. Pra equilibrar ali é foda, né? Não, você só não pode achar que você é melhor que o outro. Sim. Assim, você não pode ter ódio do outro que não é o você.
O foco do nacionalismo é no amor ao estranho, não ao estrangeiro. Tem uma diferença entre estranho e estrangeiro. O estrangeiro, ele é totalmente diferente de você. Ele não fala português. Não fala. Ele não tem a história igual. Ele não tem os costumes. Ele não sabe o que é Globo. Ele não sabe o que é, sei lá, a seleção. Ele não sabe o que é o churrasco. Ele não sabe as coisas igual a você. Ele não sabe quem é o Senna. Ou ele sabe, mas ele não conecta com ele do mesmo jeito que conecta com você. Então é diferente. Você não vai criar uma irmandade com esse cara. Você até pode, esse é o projeto europeu. É uma tentativa de fazer isso. É transcender as nações para criar o primeiro projeto supranacional. Cara, mas é muito difícil isso. Isso é um salto muito além. Por isso que eles têm tanta dificuldade. Eu digo que nós só vamos fazer isso numa escala máxima da humanidade inteira a hora que a gente tiver uma visita de aliens. Porque a gente vai ter uma identidade separada. Porque aí a gente volta para aquela dualidade do começo da conversa. O que nos faz brasileiro? Não são só atributos de brasileiro. São a distinção do argentino. Nós somos brasileiros porque nós sabemos que não somos argentinos, em parte. Então, ser brasileiro também é não ser argentino. Sim. Entendeu? A gente se define pelo que a gente não é também. Ou ajuda nos entendermos não sendo alguma coisa. E isso está presente na construção de uma identidade nacional. E aí você fala, tá bom, como é que eu construo uma identidade nacional humana? Aí a gente precisa ter alguma referência externa. Sem referência externa falta elemento. A cola não vai. Por isso que não foi até hoje. Não foi nem na Europa. E não vai. Não tem como. Eu não consigo vislumbrar um caminho para a construção de uma identidade global, humana. Uma humanidade unida, se nós não tivermos uma referência de identidade externa de uma outra espécie. Isso é uma cola, uma parte essencial da construção. Você é o que você é porque você olha para o outro e percebe diferenças nele e fala, eu não sou aquilo.